Bom, Gê, primeiro é uma alegria estar aqui podendo conversar com vocês. Fique à vontade para interpelar, porque você sempre tem boas perspectivas, diferentes perspectivas, que eu acho que esse é o debate importante. A gente tem que olhar as coisas por um prisma diferente. E o processo de planejar, Gbook, é um processo doloroso, que é muito fácil planejar sentadinho numa escrivaninha aqui no Centro Cívico em Curitiba, na capital, com meia dúzia de técnicos. Para planejar é necessário você poder andar pelo estado, poder com tecnologia, mas ao mesmo tempo com presença física, poder receber essas informações, ouvir a população, que é diferente de escutar. Escutar uma coisa, ouvir outra coisa, né? E depois sistematizar isso tudo em instrumentos de planejamento. Então nós iniciamos esse trabalho chamado de Pacto pelo Futuro, porque infelizmente, isso é uma constatação, não é só do Paraná, o Brasil, nós não temos a tradição de pensar a longo prazo. Eu não sei se o problema é a economia, que é muito estável, se a política é muito estável, se nossa realidade é muito instável, mas infelizmente na década de 80 para cá, tivemos espasmos de planejamento e olhar a longo prazo. E nós sabemos que os grandes países, as grandes civilizações, o que fizeram é justamente o contrário. É ter um horizonte alongado para que as ações possam ser organizadas e o poder público fique cadenciado, fique numa direção vigiada pelo terceiro setor, pela sociedade civil organizada, para que não tenha surpresa, não tenha solavanco, porque na política, uma coisa que é importante é a previsibilidade. Então, o que é que nós estamos fazendo? Esse Pacto pelo Futuro, nós estamos agora preparando o nosso Estado, planejamento de cada secretaria, planejamento do governo do Estado, ouvindo a população no PPA, que é o plano plurianual, que é de 4 em 4 anos, porque nós estamos falando, Gbook, de 4 em 4 anos, 260 bilhões de reais. Esse é o orçamento do governo do Estado do Paraná nos próximos 4 anos. É muita grana, é muito dinheiro. Então, nada mais justo é a gente poder, vamos parar um pouquinho, vamos organizar, vamos ouvir quais são as demandas regionais. Eu vou fazer a minha primeira interrupção. Divida aí 260 bilhões de reais. Bilhões por 12 milhões de pessoas por 4 anos. E vamos saber o que significa isso para cada habitante. Porque me seduz essa história do planejamento ouvindo, né? Me seduz isso. E, na verdade, Gbook, qual é o sentimento? Que tem grandes técnicos aqui no Paraná. E já passou muita boa gente, né? Pela R$21.600 por habitante, né? Em 4 anos, ou seja, R$5.000 por cidadão, por ano. Que é muita grana. Que é bastante dinheiro, né? Sabe, vintão, em 4 anos, se você puser na tua casa própria 20 mil de insumos, ela vai mudar bem, né? Exatamente, qualidade de vida. De repente você põe lá energia solar, coisas do gênero. Melhora o quarto, faz um banheiro novo, faz uma despensa, tudo isso, né? Muda a vida das pessoas. E o poder mudar a vida das pessoas. O que nós não podemos permitir é que essa montanha de dinheiro seja dragada por mau uso do recurso público, por ineficiência do gasto público. E uma coisa que nós estamos monitorando é a qualidade do gasto. Porque o orçamento vai ser gasto. Ou investimento em infraestrutura, ou na saúde, ou na educação. A pergunta é, nós estamos gastando bem? Nós estamos investindo bem? Essa qualidade é boa? E é muito parecido, Gbook, com a lógica de dentro de casa. Olha, eu estou pagando aqui a Sky, um exemplo aqui, TV a cabo, tantos reais. É bom esse gasto? Ou é melhor eu fazer um ajuste aqui para tirar a goteira que está aqui na calha aqui da nossa casa? É a mesma lógica do Estado. Nós precisamos elencar prioridades, porque orçamento, a gente já sabe qual é o valor que o Estado vai receber. Mas cada escolha que nós fizemos, nós temos que renunciar a outra. E ser muito claro, olha, esse curso não tem dinheiro para fazer tudo. Eu vou começar por esse pedaço, depois nós vamos fazer esse pedaço. E isso é planejar a médio e longo prazo. Então, o nosso olhar, Gbook, é sobre um horizonte de planejamento, a gente chama PPA, e o que os técnicos dizem muito é o Master Plan, que é um grande plano a longo prazo, e nosso horizonte é um plano de 30 anos, onde a gente quer projetar as principais atividades do Estado nesse planejamento. E para que serve esse planejamento? Serve para que os próximos governadores, os próximos dirigentes, os próximos deputados possam ter um norte, possam ter um rumo de como caminhará o Paraná. Mas e se mudar a situação? Tecnologia, inteligência artificial? O plano não é um plano estanque, não é um livro que não vai imexível, né? O processo é poder voltar, discutir com a sociedade, olha, as coisas mudaram, vamos priorizar outras questões e assim por diante, mas é necessário esse plano para projetar, porque em cima dessa projeção a gente consegue colar o orçamento, né? Olha, essa ação é importante, então a região fala,
determina, nós pegamos essa ação, colocamos no orçamento e depois vamos acompanhar a execução com as demais secretarias. Eu quero dizer para as pessoas que, com a vivência histórica que eu tenho, eu, por exemplo, fui à Associação Comercial de Pato Branco numa determinada oportunidade. E cheguei lá e havia uma reunião dos patobranquenses que queriam atitudes do governo do Estado. E eu fiquei extremamente surpreso e assustado, concomitantemente, porque surpreso pela organização da sociedade de Pato Branco. Eu fui em 2 lugares naquele dia. Eu fui a Pato Branco e Beltrão. E nos 2 lugares eu fui fiquei extremamente surpreso com a maturidade dos pedidos das sociedades dos 2 municípios. E o que eles queriam e o que eles sabiam sobre a infraestrutura do Estado, como eles queriam que a 480 passasse a fazer uma parte do dia a dia dos 2 municípios com uma qualidade muito maior. Para quem não sabe, a estrada que corta todo o sudoeste, esse grande 280. Eu dei mais de 200 em cima. O pródigo. Mas o fato é o seguinte: isso trata de planejamento, planejar. Então, o planejador, não raras vezes, Napoleão foi um planejador. Todo mundo conhece Napoleão como grande general, planejador de exército e tal. O aqueduto que levou água para Paris foi obra de Napoleão. Ele era um planejador estratégico, né? Então, é importante lembrar, às vezes o secretário de Planejamento do Estado ele não está na mídia. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo aqui, para lhe dar a mídia, não só hoje, lhe oferecer a mídia da Rede Mercosul para que nós possamos convalidar esse plano de 30 anos, que você volte aqui, fale mais sobre isso, que a gente esmiúce, de repente que a gente fale lá da região de Porecatu, que a gente fale, por exemplo, eu já falei aqui do Norte Velho, falei do Setentrião, mas, por exemplo, o Jacarezinho, faz muito tempo que eu não ouço de planejamento. O que tem para Jacarezinho, por exemplo? Olha, e aqui uma questão importante, Chibuco, pelo seguinte, o que nós fizemos? Nós dividimos o Paraná em 15 grandes regiões. E dessas 15 regiões nós temos a chamada governança. Mas o que é esse governança? Na governança está a sociedade civil organizada. Tem pessoal da ação comercial, da indústria, da universidade, da prefeitura, está todas as lideranças institucionais nessa governança. E a governança que faz o diagnóstico e nos coloca o que precisa. Por exemplo, Jacarezinho, região Norte Pioneiro, precisa de infraestrutura. Se não levar infraestrutura, e quem vem de São Paulo, Pelourinhos, tem um estradão bonito, quando chega em Jacarezinho parece que acabou o mundo. Então, esse trecho de Jacarezinho, a nossa rodovia, não é 326, a 4, a rodovia 092, Jacarezinho, que vem até Ponta Grossa, esse trecho 092, é uma estrada precária. Por ventania. Exatamente. Enfim, ventania. É uma estrada precária, mal sinalizada, perigosa. O investidor tem arrepio ao dinheiro mal investido. Ele não vai pôr uma indústria em Jacarezinho, ou em Tibagi, ou adentrando um pouquinho em Venceslau Brás, com uma infraestrutura precária que vai pôr em risco toda a sua produção e seus motoristas e por diante. Então, eu acho que a prioridade da região é a questão da infraestrutura, ampliação rodoviária. Tem um trabalho de capacitação de mão de obra também, junto com o Sebrae, tem as mulheres do café na região do Norte Pioneiro, mas esse é um trabalho que a gente tem muito potencial para a gente poder ajustar. Tem a questão do turismo, que está crescendo muito na região por causa de Bandeirantes, tem o turismo religioso, e a questão também Siqueira Campos também tem turismo religioso. Né? Então, tem bons ativos na região, mas nós precisamos levar infraestrutura para poder gerar oportunidades. O que não dá, nós ficar aqui, não, isso, a região vai, isso, aquilo, e não pôr dinheiro nessas grandes obras que vão transformar. Não adianta ficar fazendo um asfaltinho na beira ali, precisa levar a obra grande para poder mudar. Guto, eu gosto muito de olhar o que está sendo feito no litoral, que é planejamento histórico, que todo mundo falava, o litoral precisa. Isso era um lugar comum. Agora, o seu governo, o governo do senhor governador, seu e dos seus pares de secretaria, e lembrando os servidores do Estado do Paraná, tão importantes, não é? O litoral do Paraná está ficando com a cara boa, rapaz. Você olha assim, mas esse troço aí está parecido com o Camboriú, senhor. Tem 2 questões que é importante lembrar, uma retrospectiva aqui.
Na década de 90, quando ficou pronta, ano 2000, a duplicação da 101, Curitiba até Florianópolis, até a época o debate era, lá tem um pedágio de 2, 3 pilos e nosso pedágio é aquela roubalheira, que é verdade, né? É um fato. Mas Santa Catarina também errou. Por quê? Porque o pedágio realizado pela que a Artérias que administra, da 101, é um pedágio de manutenção. O que significa? Que a empresa não vai fazer uma terceira faixa, nem um contorno e nem um trevo, muito menos uma alça para desafogar o trânsito. Então, quem sai de Curitiba e vai a Balneário Camboriú, pode, no horário normal, pode pôr no relógio 6 horas de viagem. Menos que isso, eu faço uma aposta quem faz. O que significa isso? Que o cidadão de Curitiba, da metropolitana, fala, olha, eu quero encarar 6 horas de rodovia. Eu quero voltar para o Paraná. Nosso governador tem a consciência, falou, olha, deixa Camboriú com as baladas, com as festas, nós vamos fazer o litoral da família. E iniciou um plano de investimento. Agora nós vamos duplicar o trecho de Garuva até Guaratuba, já deve ser lançado agora nos próximos meses, a engorda de Guaratuba, a engorda de Matinhos, que já é uma realidade, e a nossa ponte, que está num processo muito avançado, agora todo o trabalho de sondagem, e a expectativa é que setembro, outubro, comece a fincar as primeiras estacas. Tem a questão Matinhos também, a duplicação, então há um volume de obras para recuperar essa infraestrutura do nosso... E quando tem infraestrutura, aí o dono de restaurante, opa, vou pôr um dinheirinho mais, começa a atrair turista. E nós temos que aproveitar esse momento, não que a gente quer o mal de Santa Catarina, não é isso, mas esse momento de dificuldade por causa da questão de mobilidade, que para Santa Catarina com 6 horas, quem está numa idade mais avançada, tem netinho, fala, não vou enfrentar 6 horas. Nós, Queiroz. Não vou enfrentar o trecho, né?